Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aulinha nossa. Hoje o 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Então, esse mandamento parece muito básico, né? Não falar mal das pessoas. Mas, na verdade, como a gente vem vendo, vem observando nos outros mandamentos, não é nada superficial aqui, né? Então, qual que é o fundamento desse mandamento? É que Deus é amor, Ele nos criou no amor, e a gente falar mal de outra pessoa é como se a gente estivesse indo contra todo esse amor que ele criou cada ser humano. Então ele criou cada ser humano com amor, vê cada ser humano com amor. Eu estou destruindo a dignidade, quando eu falo mal de alguém, eu estou destruindo a dignidade intrínseca que existe naquela pessoa. Então, junto com esse mandamento, além da questão de falar mal dos outros, tem a questão de mentir, né? Então, sempre que você mente, de alguma maneira essa mentira vai ter uma consequência ruim, seja pequena ou em grande escala. Quando você fala uma mentira sobre alguém ou sobre alguma coisa, se for uma mentira para uma pessoa, vai ter uma consequência menor do que se for uma mentira que um jornalista fala, que um político fala, que às vezes um cientista fala, que nem eu sou cientista. Se eu escrever um artigo científico mentindo alguma coisa, falando alguma coisa, eu vou estar pecando muito mais gravemente do que uma pessoa que falou mal que mentiu alguma coisa para outra, né? Ou seja, eu pequei numa escala muito maior, então o meu pecado é muito mais grave, proporcionalmente. O mesmo para políticos, o mesmo para jornalistas que inventam mentiras, enfim. Então, a mentira não é boa, tá? Quando a gente pensa também nesse mandamento, a gente tem que pensar também que, assim como mentir sobre coisas, sobre fatos, a gente também pode mentir sobre outras pessoas, que é o caso da fofoca e da maledicência. Muitas vezes a fofoca é o quê? Você não tem certeza sobre alguma coisa e você vai lá e espalha aquele fato para um monte de gente, né? Ou você ouviu falar, você revela os defeitos ou os problemas de uma pessoa para um monte de gente, para uma mais pessoas. Então, por que isso é um problema? Porque você está destruindo a boa reputação que aquela pessoa tem, a dignidade que aquela pessoa tem. A gente nunca sabe as motivações do outro, a gente não sabe o que leva uma pessoa a agir de determinada maneira, a tomar determinada atitude, por pior que seja aquela atitude, a gente não sabe o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Então, a gente não pode julgar aquela pessoa e espalhar as coisas erradas que ela fez. Claro que isso tem todos os mandamentos a gente tem que olhar os mandamentos com temperança, né, com equilíbrio. Então, por exemplo, se eu vejo um defeito de uma pessoa no meu trabalho e eu fico espalhando esse defeito para os outros, obviamente isso daí é um pecado, é uma coisa errada, vai trazer consequências. Agora, vamos supor que uma amiga minha tá afim de um cara que eu conheço, que esse cara não vale nada, que esse cara é uma galinha e tal. É até um ato certo, né, um ato correto, eu avisar essa minha amiga dos defeitos desse cara, porque isso vai influenciar a vida dela, vai talvez trazer consequências ruins para a vida dela. Então, assim, quando a gente fala de alguém, fala os defeitos de uma pessoa, a gente tem que ver também o propósito que a gente está fazendo isso. Se a gente está fazendo isso para destruir, é claro que isso é um pecado. Agora, se a gente está fazendo isso, às vezes, para alertar outra pessoa de algum problema que pode acontecer, aquela fulana lá, não confia nela não, porque já aconteceu tal coisa, aí é outra história, tá? Mas é bom a gente ter isso em mente, que eu tô falando alguma coisa de alguém, ou eu tô repassando um fato. Por que eu tô fazendo isso? É verdade, não é? Qual que é a minha finalidade de ficar repassando isso? O que eu tenho a ver com isso? Então é bom a gente sempre parar um pouco para pensar nesse sentido. Também nesse mandamento é importante a gente pensar que a gente não pode ficar, por respeito humano, né, aprovando algo que alguém fez de errado. Então, o que é isso? O que é um respeito humano? Às vezes, para ficar bem com as outras pessoas, alguém fez alguma coisa de errado, você vai lá e fica quieto, finge que não viu, né? Tá errado isso. Então, esse mandamento de não levantar falso testemunho também tem a ver com falar a verdade, né? Então, se você vê que alguém fez alguma coisa de errado publicamente, né, ou que você é próximo daquela pessoa, tenta de alguma maneira conversar com aquela pessoa, ver que não tá, mostrar para aquela pessoa que não tá legal, ou às vezes falar com as outras pessoas, olha, não concordo, com muita educação, com muito jeito e tal, porque você aprovar coisas erradas que as outras pessoas fazem vai contra a verdade. E contra a verdade é ir a favor da mentira. Então também não é legal acontecer isso. Humilhar as pessoas, obviamente isso é extremamente errado, né? Você está destruindo a dignidade do outro. Então também você não está levantando falso testemunho, mas você está de alguma maneira destruindo a dignidade da pessoa. Então também é um pecado. A mentira, né? Quando a gente vai falar melhor sobre o pecado mortal ou não, na hora que falar dos sacramentos.
Mas quando que uma mentira pode ser um pecado mortal? Quando ela fere a justiça e a caridade. Então, se você fala uma mentira, por exemplo, sobre o cabelo de outra pessoa, o que você achou do meu cabelo? Você gostou? Aí você não quer ofender a pessoa e falar, nossa, tá horrível, né? Isso daí também tá errado, né? Tá, assim, não é isso que pede a igreja, para ser sincera até demais. Mas você às vezes falar uma mentirinha, ficou legal, sim, né? Tipo, né? Essa mentira boba, assim, isso daí não é uma coisa errada, né? O máximo que vai ser talvez seja uma falta venial ali. Mas você falar, por exemplo, um político que mente sobre dados, um cientista que mente sobre resultados de pesquisa, um jornalista que destrói a fama de alguém mentindo ali, jogando uma mentira na imprensa, isso sim é uma coisa muito grave, porque você está destruindo ali várias coisas, mas principalmente a justiça e a caridade, né? Você está faltando gravemente com a verdade. Então tem essas diferenças aí que a gente precisa pensar. E agora olhando o lado positivo, né, desse mandamento. Então, o que a gente pode fazer, né, para respeitar esse mandamento? Sempre pensar bem das pessoas, pensar que as pessoas fazem as coisas com boa intenção. Pensa na gente. A gente, dificilmente, cada um de nós age com má intenção. É muito difícil a gente fazer alguma coisa querendo ferrar alguém, querendo agir de má fé. Geralmente a gente faz as coisas com boa intenção. Então, pensar isso das outras pessoas também. Se alguém cometeu algum erro, fez alguma coisa de errado, sei lá, pensa, não, essa pessoa talvez pisou na bola, mas talvez ela não quisesse fazer isso, né? Tentar pensar dessa maneira. Se a gente fala mal de alguém, tentar reparar o mal que a gente fala desse alguém. Então, sei lá, por impulso, publicamente, eu acabei falando alguma coisa mal de uma amiga minha. Então, depois eu tento também publicamente falar bem dela. Falar, mas não foi bem o que eu falei, acho que eu estava errada, né? É diferente, acho que uma coisa aqui que é bom pontuar, é diferente que tem gente que entende esse mandamento à risca, né? E fala assim, então eu não posso falar nada de ninguém, né? E não, às vezes é bom você ter 1 ou 2 amigos confiáveis, de boa índole, para você confidenciar as coisas, para você às vezes reclamar de outras pessoas. Tudo bem você ter amigos assim, nós somos seres humanos, a gente precisa pôr para fora o que a gente sente, o que a gente pensa. Então é legal você ter 1 ou 2 amigos que são confiáveis, que não vão ficar espalhando as coisas que você for falar, para se abrir, para confiar nessa pessoa, para pedir conselhos. Mas é diferente, né? Você se abrir com 1 ou 2 pessoas, enfim, do que você se abrir com todo mundo e falar mal de todo mundo para todo mundo. Então são coisas diferentes. E por fim, ter discrição, né? Então o que não precisa ser falado é melhor ficar quieto, é melhor dissimular. Um exemplo disso também são os segredos profissionais ou de confissão. Não sei se vocês sabem, a gente vai falar isso na confissão, mas o que a gente fala para o sacerdote, ele não pode falar para ninguém, nem se um policial, se alguém chegar com uma faca e ameaçar ele de morte, ele não pode abrir a boca dos nossos pecados. Segredo de confissão, é segredo de confissão, não pode ser contado para ninguém. A mesma coisa é um psicólogo, né? Um psicólogo, um profissional, quando você se abre para esse profissional, ele não pode contar esses segredos para outras pessoas, a não ser que o paciente deixe, né? Então, fora isso, se você não é psicólogo, não é padre, você tem que saber ter uma peneira aí no que é preciso falar e no que é preciso calar, né? Então, às vezes, alguém conta alguma coisa para você, mesmo que a pessoa falou no calor do momento e tal, às vezes é melhor deixar passar, porque outras pessoas precisam ficar sabendo disso também. Alguém te perguntou alguma coisa que outra pessoa falou, será que não é bom falar, essa pessoa pediu para eu não falar, eu acho melhor não falar, ou dissimular a resposta. Então também tem um pouco desse bom senso, né, de saber falar o que precisa ser falado e calar o que precisa ser calado. Por fim, gente, é normal a gente falar demais, falar de menos, às vezes acontece isso. É bom a gente ir trabalhando também essas questões na gente para nós sermos pessoas que tentam enxergar o bem nos outros e até pensar bem dos outros. Às vezes a raiz de você falar mal de alguém começa no seu pensamento, né? De você pensar muito mal de alguém, de uma pessoa e acabar aquilo lá extrapolando e falando. Então, começar no nosso pensamento, a gente criar esse hábito de pensar bem dos outros. Do 8º mandamento é isso, no próximo a gente continua. Um abraço.